9h10, estamos ao vivo e vamos falar ao vivo também com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, para a gente tentar entender um pouquinho desse cenário nessa sexta-feira. Guga, bem-vindo, bom dia para você, sempre um prazer falar contigo. Tudo em ordem, Guga? Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Tudo em ordem, tudo em ordem. Sextou, mais uma semaninha aí terminando. Mais uma semaninha terminando e só para ajudar os investidores, o evento mais importante da semana, na sexta-feira, todo mundo de olho lá naquela cidadezinha dos Estados Unidos, Jackson Hole, onde Jerome Powell vai discursar em algumas horas. E aí a pergunta, Guga, é o seguinte: tá todo mundo esperando para saber o que o Powell vai falar para tomar decisão? Ninguém quer fazer nada até o Powell falar? Então os mercados vão ficar nesse compasso de espera? Pois é, né? Na verdade a gente já está nesse compasso de espera, né, Felipe? Se a gente for olhar aqui o comportamento do mercado nesses últimos dois pregões, quinta e quarta-feira, a gente teve aí um mercado mais lateralizado, né? Mais calmo, mais pacífico. Tá? Obviamente que a gente ainda é impactado por toda essa percepção de melhora que a gente está tendo aqui dentro do Brasil. Tá? A gente basta olhar o relatório Focus aí nessas últimas semanas, nas últimas 4, 5 semanas, a gente tem visto uma melhora na expectativa de PIB, uma melhora na expectativa em relação à inflação, e aí impacta nos setores como a gente tem visto. Né? Agora estamos conversando aqui sobre o setor de varejo, né? E a gente tem visto aí a melhora bem expressiva das cotações das empresas do setor de varejo, que vem colaborando a isso. Agora, né, para mim, a minha opinião pessoal, né, é que todo o mercado está apreensivo aí como é que vai ser os juros nos Estados Unidos aqui a partir da próxima decisão do Fed, na próxima reunião do Fed. Eu estou curioso para saber o que o Powell vai falar. Tá? Eu ainda, olhando, né, assim, ainda o meu sentimento é de que a gente vai ter uma surpresa negativa ainda em relação a juros nos Estados Unidos, e se não tiver, coisa boa, aí vamos surfar, quem sabe aí um rally de alta, um rally mais positivo, mas eu estou muito mais esperando aí uma surpresa negativa em relação a juros nos Estados Unidos, tá, do que uma surpresa positiva. Em contrapartida, tá, quando a gente olha aqui para o Brasil, existe aquela expectativa de que, e aí, será que a gente vai terminar o ano em 13,75, parou, ou ainda vai ter mais alguma elevação? Como é que vai ser, como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos? Tá? E obviamente que o mercado vai sofrer uma consequência, tá? Vai se movimentar aí no curto prazo. Tá? Não pode esquecer ainda também da questão do tema das eleições. Sim. Que mesmo que muitas pessoas falem que não importa, o mercado já está precificando. Precificando o quê? Quem é que vai ganhar? Não tem como precificar. Tudo é uma grande narrativa bonita com palavras encantadoras, mas que na prática ninguém sabe ainda o que vai acontecer. E a única coisa que a gente sabe é o patamar atual que o mercado está. Então, olhando para o patamar atual que o mercado está, e olhando como o mercado chegou nesse patamar, tá, é importante a gente olhar essa janela dessa próxima correção. Acho que essa próxima correção, que pode ser lateral, pode ser em preço, né? Então a correção ela pode acontecer de duas maneiras. Ou pode acontecer em preço, quando a gente tem uma desvalorização muito forte, ou quando o mercado ele fica, né, lateralizado durante um período longo de tempo. Então tem que ficar acompanhando, ficar olhando para poder tomar a melhor decisão depois. Tá? Mas está ficando cada vez mais próximo, né? Cada vez mais próximo do momento de se tomar uma decisão e esperar um movimento direcional maior. Tá? Um movimento direcional maior, seja para cima ou seja para baixo. Ô Guga, eu digo que o pessoal tá naquele efeito dezembro, sabe? Dezembro, aquele... Passou do dia 15, ninguém faz nada, todo mundo fica esperando virar o ano, todo mundo fica esperando acontecer alguma coisa, vir um ano novo e tudo mais, para poder começar a pensar novamente nas movimentações. Parece que a gente está nesse efeito dezembro aí, todo mundo esperando Jerome Powell, depois esperando eleição no Brasil, depois esperando o que vai acontecer no mundo, enfim, está todo mundo esperando para, de repente, fazer alguma coisa, né?
Então, diante desse cenário, a gente vai continuar desse jeito, deixa como é que tá para ver como é que fica. Aí depois vem o efeito janeiro, todo mundo entrando na academia, todo mundo fazendo dieta, e aí transportando para o mercado, todo mundo fazendo alguma coisa diferente, né? Digamos que sim, Felipe, mas querendo ou não, a arte de investir, na verdade, é saber esperar, né? O grande problema que a gente tem é todos os dias ter que trazer uma opinião. O mercado ele não traz uma transformação assim muito rápida, né? Então tem que conseguir fazer um exercício de o que é uma opinião de momento e o que é uma opinião que traz assim um impacto, né, numa posição olhando por uma estratégia mais longa, né? Que na verdade no final todo mundo tem que fazer o seu capital crescer ao longo do tempo, né? E todo mundo tem que ter um número que quer buscar de crescimento médio ao longo do tempo, né? Tu tem que conseguir enxergar no que tu está correndo atrás. Então, mesmo que tu tenha um ano que não seja muito positivo, tu tem que enxergar que no horizonte, né, tu vai ter uma janela positiva e tu vai conseguir compensar o ano que não foi positivo, né, e fazer com que a performance ela aconteça dentro do que tu está planejando para o longo prazo, né? Não é que tu tem que ficar posicionado num ativo por 10 anos, não. O teu capital que tu vai alocar em ações, ele tem um objetivo de crescer durante 10 anos, porque tu precisa de janelas positivas para poder navegar, né, e poder, de certa forma, potencializar o capital. Só que isso tu precisa de tempo, né? Isso vai aparecendo ao longo do tempo, porque os ciclos vão se desenvolvendo, as oportunidades vão surgindo, os excessos de medo e de pessimismo vão trazendo preços atrativos para poder tomar uma posição mais alavancada. Então, as coisas elas precisam de tempo para poderem aparecer, né? Tu não vai conseguir maximizar ao máximo o teu capital numa oportunidade que vai acontecer, sei lá, hoje ou semana que vem. Tu não consegue fazer isso. Então, por isso que se fala muito do longo prazo, né? Na verdade, essa percepção de longo prazo é que tu precisa de tempo para poder fazer, né, o capital ir crescendo ao longo do tempo, né? Não é que tu tem que ficar casado com o ativo. Então, aquele capital que vai para as ações, né, ele está ali saindo de um ativo, indo para outro, mudando de posição, aportando mais num, diminuindo mais no outro. Tu tem esse dinamismo. Tá? Então, isso é uma visão que todo mundo tem que ter. O outro ponto é o que está acontecendo de janela de oportunidade no momento, qual é a fragilidade de uma determinada tendência, se a gente está num processo de correção como a gente vinha, né, com mais intensidade, e a gente está ainda, né, nesse processo de ajuste dos preços, que começou na metade do ano passado, de 2021, então já está um ano num processo de correção, está um ano corrigindo. Quando a gente olha isso e compara com todas as correções desde 2016, em tempo é a correção mais longa que a gente está tendo. Né? E em preço foi a segunda maior correção que a gente teve, de 2016 até agora. Então, assim, a gente passou por um período de correção muito longo, muito intenso. Né? Se nós não tivéssemos num momento lá fora de elevação de juros nos Estados Unidos, eu talvez seria o cara mais otimista aqui para comprar. Né? E estaria, como já falo desde antes das minhas férias, né? A minha visão de bolsa para cima, o meu cenário de bolsa para cima, ele está traçado. Quando eu olho para a bolsa assim e imagino num rally de alta, meu rally de alta é para ir para 150 mil pontos. Né? Então, assim, se nós não tivéssemos esse momento lá fora de elevação de juros e uma sensação de que pode vir uma surpresa negativa, né? Já está começando a diminuir essa minha sensação, né? Mas ainda me mantenho fiel a ela. Se eu não estivesse vendo essa possibilidade, eu estaria sendo um dos caras mais otimistas aqui em relação à nossa bolsa. Né? Falar assim, porque como foi nos outros anos, né? Quando a gente estava lá, bolsa 70 mil pontos, eu falava em tomar a bolsa que a gente ia pelo menos a 120, depois falava de 130. Né? Então, assim, se não fosse isso, né, eu estaria muito mais otimista. Mas e as eleições, Guga? Poxa, as eleições vai ser um problema. Né? Eu acho que... assim, eu sei que tem gente que adora, que a gente está numa eleição extremamente polarizada, né, que quando a gente fala o tema eleições, as pessoas meio que param de raciocinar e refletir e colocam na mesa suas vontades, né, os seus anseios, suas dores, né, sua percepção. Então isso fica muito agressivo, é muito delicado falar assim sobre esse tema de eleições. Mas quando a gente olha para
sobre a questão da economia como um todo, e se a gente olha, né, para esses últimos 3 anos, né, tudo que a gente passou, 2020, 21 e que está passando agora em 22, né, teve muitos desafios, né, que estavam fora do radar. Teve aí Covid, tem a questão da guerra e todas as derivadas que isso gera. Né? Não é só a guerra em si, não é só o Covid em si, né? Mas todas as derivadas que isso aí gera. Quando a gente olha para tudo isso aqui, né, e olha para os resultados agora de Brasil, né, se nós formos olhar para questões de economia, tá, a gente não é justo falar que está ruim. Tá? Não é justo falar que está ruim com todo o contexto, com todo o cenário. Né? Então, se não é justo falar que está ruim, né, é sinal que as coisas elas estão organizadas e estão num processo crescente. Se está num processo crescente e tu troca isso, tu para esse processo, tu começa todo um processo do zero. Né? Então, tem que olhar por esse ângulo para também entender, né, o que pode vir aí de surpresa ali na frente. Se a gente não olhar para esse ângulo, se a gente simplesmente for para dados estatísticos, tabelinha de Excel, né, pegar aí o que aconteceu com os mercados num presidente ou num outro presidente, cara, são análises muito, na minha opinião, extremamente frágeis, rasas, né, e que não vão ajudar a tomar uma decisão de fato inteligente para as coisas que estão por vir. Né? Os ciclos vão ser cada vez mais rápidos, as oportunidades elas vão passar, né, na nossa frente mais rápido do que a gente vai ter capacidade de analisar. Olha o tema aí da questão de varejo, né? Olha o quanto subiu aí Magazine Luiza, subiu 100%. Né? Mas estava R$2, não importa, estava R$2, ali a janela de oportunidade, ficou o quê? Uma semana, R$2. Quem tomou, quem não tomou se lascou. Né? Eu não consigo pegar o movimento, não consigo pegar a performance. E, na minha opinião, os mercados vão ser cada vez mais assim. Cada vez mais assim. Então, os investidores vão precisar ser cada vez mais dinâmicos, eles vão precisar cada vez mais de informações com menos viés e mais focada ali no que está acontecendo naquele momento. E, obviamente, que sempre o pensamento é construção de capital, construção de patrimônio no longo prazo. Tu precisa de tempo, porque as janelas de oportunidade vão te trazendo isso aí. Não é que tu tem que casar com ativo para o longo prazo, porque senão todo mundo que erra análise aqui fala, não, mas não é para o longo prazo. Pô, virou commodity essa narrativa, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Pô, errou a análise, não, mas é para o longo prazo. Não te preocupa, no longo prazo os lucros da empresa, o preço vai convergir com os lucros, e tudo, com o resultado, mas fica uma coisa, né, de certa forma, papinho, né? Quem viveu de 2010 a 2016, foram 6 anos ali extremamente difíceis. Tu tinha ali janelas que a bolsa subia 30%, 40%, mas depois quando começava a corrigir ia para um degrau mais abaixo. Então, o mercado ele é dinâmico, o mercado ele vai se transformar. Eu escuto aí gente falando de bolsa a 250 mil desde 2018, 2019. Tá? Cara falando de... Enfim, tem de tudo aí no mercado. Tá? Então, essa é a minha mensagem aí para uma sexta-feira de maldade. Ô Guga, são 20 anos, Felipe, são 20 anos de mercado, cara. Respeita meus cabelos brancos, cara. Não são muitos, mas estão aqui. Ô Guga, é importante isso que você falou do longo prazo, curto prazo, e claro, né, longo prazo é feito de múltiplos curtos prazos. Você consegue dar uma olhadinha aí pra gente o que você tá vendo para hoje? Porque é aquela coisa, né? Se o Fed, né, se o Jerome Powell vier de um jeito, pode pressionar. Se vier de outro jeito, pode aliviar. Como que está a sua visão para hoje aí para o nosso mercado no seu gráfico? Legal. O que eu estou mais de olho, tá? É para o pessoal poder entender. Estou muito de olho com esse comportamento que nós tivemos aqui do mercado desde o dia 24. Tá? Se a gente olha aqui para o dia 24, a gente teve aqui uma primeira janela de correção, aí nós tivemos aqui no dia 25, né, outra janela aqui de correção do mercado, num patamar de preço, né, mais elevado, tá? E isso aqui tudo está me chamando a atenção. Todo esse movimento aqui está me chamando a atenção. Eu sei que são movimentos intradiários, tá, pessoal? Cada barrinha que está aparecendo aqui na tela, cada barrinha aqui está com 5 minutos de duração. Por que eu estou olhando para cá? Porque eu estou olhando aqui para o sentimento do mercado mais de curto prazo mesmo.
né? Depois eu olho aqui o sentimento um pouco mais amplo, mas quando eu olho para esse sentimento aqui de curto prazo mesmo do mercado, o que a gente tem aqui de informação? Olha, gente, a gente está aqui com uma situação de topo de curto prazo, tá? O mercado está aqui ele desenvolveu todo o movimento direcional e me parece que o mercado está numa situação aqui de topo. Tá? Quando eu olho para esse movimento de alta que nós tivemos ontem, né, e aí a gente começa a perceber, né, poxa, teve muito mais tempo gasto aqui pelo mercado para poder fazer essa alta do que a gente teve, né, anteriormente. Né? A gente teve menos tempo, principalmente nesse primeiro rally aqui do dia 23, a gente teve aqui um mercado que estava com mais apetite, né, por esse nível de preço do que está tendo agora. Tá? Isso aqui abre uma janela de uma possibilidade de ajuste dos preços, né? Ou seja, quando o Powell começar a falar, pode vir a gente sofrer ali uma situação de queda mais acentuada, né? Se falar alguma coisa que o mercado não estava esperando e tudo mais. Aí a pergunta que eu me faço é, poxa, se isso acontecer, para onde vai? Né? Para onde vai? Para onde o mercado volta a procurar compra, né, dentro do dia de hoje? Então tem aquela turma que gosta de operar vendido, né? Então acionaria seus stops ou entraria vendido, enfim, né? Aonde o mercado voltaria a procurar compra, né? Então olharia aqui para esse ângulo para esse nível de preço aqui de 113.500 pontos. Então aqui seria o primeiro nível que eu olharia assim, poxa, aqui poderia ter um processo de compra novamente no mercado. Tá? Depois, lá para entre 113.500 e 112.900, 850 aqui 900. Tá? Acho que esse seria um nível mais aceitável, assim, dentro de uma certa normalidade positiva ainda em relação ao mercado nesse patamar de preço. Abaixo disso é porque, na verdade, a gente teria chego, né, num nível de preço que encontrou um topo um topo maior, né, um topo dessas últimas 4, 5 semanas, de todo esse rally que nós tivemos de alta aí do mercado, e aí poderia entrar numa correção mais intensa. Tá? E aí sim, abaixo desses dois níveis que eu comentei ali acima para vocês, a gente entraria, né, numa frequência de correção mais acentuada, entraria num processo, né, de ajuste mais acentuado, tá, que pelo menos voltaria ali abaixo da região dos 110 mil pontos. Tá? Então esse seria o meu cenário para hoje, né, se pode escorregar lá num discurso, falar alguma coisa um pouco mais negativa, algo do tipo, a gente poderia voltar aqui para baixo dos 110 mil pontos. Tá? E aí é de se ficar atento, aí a gente começaria a ter algumas reflexões do tipo, pô, será que essa alta, ela foi uma alta que, ok, os múltiplos estavam baixos, mas será que foi uma alta que o mercado tomou posição ou encerrou suas vendas? Será que o Magazine Luiza subiu porque o mercado entrou comprado ou porque zerou seu short? Né? Zerou suas vendas? Então, assim, não necessariamente, né, uma alta ela é ocasionada porque as pessoas estão comprando ativos para manter suas posições. Elas podem estar simplesmente porque teve um fluxo de compra, porque o mercado estava zerando as suas proteções, zerando suas posições que estavam abertas em venda. Então, vale algumas reflexões diferentes, né, para também interpretar uma determinada um movimento que o mercado fez, para que não fique trazendo qualquer narrativa que encaixe nas tuas vontades. Né? Tem que tentar olhar por todos os ângulos, traçar todos os cenários e ir tirando suas conclusões. Tá? E eu acredito que se o mercado voltar aqui nessa região de 110 mil pontos, a gente vai começar a ter uma mensagem mais forte em relação a isso. Tá? Por quê? Porque eu acredito que abaixo dos 110 mil pontos, né, aquelas pessoas que estavam com medo, né, e dependendo do tom que venha do discurso do Powell, essas pessoas que estavam com medo, que zeraram suas posições vendedoras, podem voltar a montar suas posições vendedoras. Né? Então, isso seria um cenário, um ângulo. Tá? Já um cenário positivo, que eu acho que vale a pena também a gente refletir sobre esse cenário positivo, né, e tentar entender, poxa, uma sequência nessa tendência de alta, né?
que nós estávamos tendo nas últimas 4 semanas. O que a gente poderia esperar do mercado? Tá? O que nós poderíamos esperar do mercado? Para onde o mercado poderia ir? O que poderíamos imaginar? Tá? Aí eu acredito que o mercado ele vai buscar o quê? A região ali dos 116 mil, quase 117 mil pontos, né? 116.700 pontos por aí. E se ficasse muito positivo, a gente poderia estar caminhando aí em direção aos 119 mil pontos do índice futuro. Tá? Então, ele está amplo, né? Ele está aí com as cartas na mesa, né? Ele está disposto a se movimentar, né? E vale a pena a gente ter todos esses pontos, todos esses cenários em mãos para poder potencializar aquilo que a gente acredita. Então, poxa, a pessoa está acreditando em alta, tá confiante em alta, está com uma posição compradora. Tá? Que ele tem que olhar? Poxa, dá para imaginar que o mercado possa continuar essa movimentação que começou nessas últimas semanas de alta, possa chegar ali mais perto dos 120 mil pontos. E aí tem que olhar, nesse movimento, quanto pode andar o ativo que eu tenho em carteira? Né? Quanto pode continuar andando esses ativos que tem em carteira? E aí pensar, e daqui a pouco fazer um rebalanceamento da sua posição, pensar em reduzir alguma parte, fazer um financiamento, né? Lançar as opções, ou se quiser comprar uma proteção mais forte, comprar put, que no financiamento tu traz caixa, na compra de put tu aumenta a proteção, mas tu tem que queimar um pouquinho de caixa. E aí vai de cada um. Né? Mas ter um pouco dessa consciência para trazer uma certa proteção para a sua carteira, porque se vier alguma correção, nós somos poucas referências aqui de suporte para o mercado. Ele pode devolver toda alta num movimento intenso de baixo. Então tem que criar uma certa proteção, principalmente se continuar essa movimentação de alta e a gente se aproximar da região dos 120 mil pontos. Maravilha, Guga! É isso então. E ficaremos no aguardo do Sir Jerome Powell para saber, né, o que ele vai falar, o que ele vai sinalizar para o mercado. E aí, segunda-feira, obviamente, conversaremos mais sobre essas movimentações. Boa sexta, bom fim de semana. Aprecie com moderação, viu, Guga? Abraço. Valeu. Apreciarei. Valeu, abraço. Tchau. Abraço, Guga.